Então, vamos lá, né? Então, quando a gente fala, né, do sistema nervoso, né, basicamente a gente tem um olhar sobre o sistema nervoso pensando em duas grandes funções, né? A função de coordenação e a função de regulação. Aqui nesse diapositivo, né, há uma questão interessante que a gente tem aqui, né? Eu tenho aqui o sistema nervoso, eu estou colocando ao lado do sistema nervoso, né, o sistema endócrino, né? Então, neste caso, né, o que é que esses dois sistemas eles são importantes, né? Então, o sistema nervoso, aqui essa ligação, ele estaria, ficou aqui desconfigurado, mas ele devia estar aqui em cima, aqui no encéfalo, tá? Então, o que é que eu tenho? O sistema nervoso ele tem uma conexão com todos os outros sistemas, desde o sistema endócrino, né? Então, desde do tecido que vai, né, ser a nossa capa, né, o tecido tegmentar, que vai ser o tecido de revestimento, o sistema locomotor, né, e aí o sistema locomotor ele tem dois aspectos importantes, tanto o aspecto postural como o aspecto da locomoção, o sistema digestório, que é fundamental para a questão, né, de nutrientes, o sistema respiratório, que ele é fundamental para a nossa sobrevida, e aí tem um aspecto importante, porque diferente do sistema digestório, o sistema digestório eu não tenho uma alimentação contínua, eu tenho uma alimentação em fase, né? O que eu tenho eu me alimento, né? Eu vou, né, ter um café da manhã, um almoço, um jantar. Então, em determinados momentos, não é contínua. Enquanto que o sistema respiratório, eu estou constantemente captando oxigênio e eliminando CO2. Oxigênio, gás carbônico, oxigênio contínuo, eu não paro, né? Essa é uma questão fundamental. O sistema circulatório, que basicamente ele vai servir para transporte, tanto de nutrientes, né, como de oxigênio. Eu vou ter o sistema excretor, que vai ser fundamental no processo, né, de limpeza, no processo de finalização do metabolismo. E o sistema reprodutor. Veja que todos esses sistemas eles estão também sobre a modulação e a regulação do sistema endócrino. E o sistema endócrino ele está sob o controle do sistema nervoso. E o mais importante é que todos estes sistemas, por eles estarem sob o controle do sistema nervoso, ele pode ser alterado, né, a sua funcionalidade, a função do tegmento. Eu posso ter alteração na pele, desde a presença de uma coceira, um vermelhidão, ou um processo mais de isquemia, e aí eu faço, né, descamação da pele, né, por causa de alterações não na pele, mas no sistema nervoso central. Então, alterações comportamentais em decorrência de alterações do sistema nervoso, né, ou, inclusive, por aspectos, né, ambientais, né, ou seja, desafios comportamentais podem gerar desequilíbrio do sistema nervoso, e isso gerar alterações no tegmento, alteração no sistema motor, alteração no sistema digestório como um todo, desde do aspecto pontual durante uma refeição até na forma como que eu me alimento, alterações respiratórias, né? Alterações circulatórias também, e, claro, né, tanto o aspecto, né, do sistema urinário como o sistema reprodutor também, né, podem ser afetados por alterações no sistema nervoso. Na medicina, a gente sempre fala, né, que quando eu tenho que avaliar um paciente, eu tenho que avaliar ele de uma forma complexa, exatamente por isso, porque esses dois grandes sistemas, o sistema nervoso em si e o sistema endócrino, eles estão interligados e estão controlando todos os outros sistemas. Eu posso estar numa área específica, da área médica, como um dermatologista, e ter uma alteração de pele, e essa alteração de pele não ser uma causa em decorrência da pele, mas ser, né, uma causa, né, originária do sistema nervoso, uma alteração comportamental. Do mesmo jeito, uma alteração da locomoção, digestória, né, e etc.
Isso implica que o sistema nervoso ele está, né, na pirâmide de regulação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho o sistema endócrino. Né? Já que o sistema endócrino, como nós vamos, né, falar de uma forma breve, né, ele é controlado, né, pelo sistema nervoso. Então, para falar em termos de organização geral mais ampla, né, no sistema nervoso, a gente vai dizer que o sistema nervoso tem um sistema nervoso central. E basicamente, quando a gente fala do sistema nervoso central, eu estou falando do encéfalo, que inclui, né, o cérebro, né, a parte cortical, o cerebelo, o tronco cerebral. Também eu estou incluindo, né, a medula. Né, e o sistema nervoso periférico, que basicamente são as estruturas nervosas periféricas, que são os nervos, né, os gânglios. Né, eu tenho um conjunto de gânglios, porque quando a gente fala nervo, eu estou falando do axônio. Né? E quando eu estou falando gânglio, eu estou falando que ali naquela região tem um corpo celular. Né? Eu tenho uma estrutura, né, de corpo celular. Então, aqui no encéfalo, ele vai estar sob essa divisão, né? O córtex no cérebro, o cerebelo, né? O tronco encefálico e a medula espinhal, formando o central. E o sistema nervoso, eu tenho tanto, né, os nervos que são os axônios e os gânglios que contêm, né, corpos celulares. A medula espinhal, né, que tem essa estrutura aqui, ela vai ser importantíssima no sentido, né, de uma comunicação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, mas também dentro da medula eu vou ter, né, conjuntos de neurônios que vão ser importantes principalmente para os processos reflexos. Quando eu olho, né, no encéfalo, que para nós humanos isso é importante por causa do próprio desenvolvimento, né, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho 4 visões, uma visão superior, uma visão lateral, aqui a visão medial e a visão inferior. Né? Então, aqui, quando eu olho nessa visão superior, eu vou ter que eu tenho 2 hemisférios. Né? Então, o cérebro ele tem essa simetria aqui, o encéfalo, a parte. Né? E aqui nessa visão lateral, né, eu vou ver que ele tem esses sulcos. Né? Então, isso aqui seria, né, o sulco aqui, né, lateral, e aqui é o sulco central, aqui é a parte, né, motora, aqui é a parte, né, sensorial. Também eu tenho aqui essa parte medial, veja que isso aqui não, também isso aqui, onde eu tenho essas 5 evoluções, eu vou ter corpos celulares também medialmente. Né? E aqui, nessa visão, né, inferior, né, então isso aqui está sobre, né, a parte orbital, então isso aqui são os bulbos olfatórios, isso aqui ele está acima do nariz, então as conexões daqui, terminações, os neurônios descem, chegam, né, até o nariz. Aqui a parte que vem do nervo óptico, então aqui eu estaria, né, sobre a órbita, e dentro teria o olho, e o olho estaria se projetando para cá, formando o nervo óptico. Aqui eu tenho uma grande estrutura posterior, que é a parte do cerebelo, aqui o tronco cerebral, né, formando o início da medula e a medula final. Aqui a gente tem o cerebelo, né, a parte medial, o tronco cerebral, isso aqui é o do mesencéfalo, o diencéfalo. Então, o encéfalo, né, nesse aspecto, eu vou chamar de cérebro, né, tanto essa parte superior, que a gente chama, né, do telencéfalo e o diencéfalo, né, essa parte aqui, eu tenho, né, o diencéfalo, que é onde eu tenho o tálamo, né, e o hipotálamo, estão aqui localizados, e aqui eu tenho o tronco cerebral. E aqui embaixo eu vou ter, né, a medula. Então, veja, eu tenho uma organização, né, que, se eu olhar em termos de organização celular, eu vou cada vez mais da medula para o tronco cerebral, para o diencéfalo e telencéfalo, eu vou tendo um maior número de células e uma diferenciação maior. Significa que eu posso dizer que está havendo uma maior complexidade, né, do meu sistema. Né? Aqui no tronco cerebral, a gente faz essa divisão, né? Então, aqui é telencéfalo, ou seja, aqui é mesencéfalo, esta região aqui do tronco cerebral. Aqui ela vai ser a ponte, por causa tem essa ligação com o cerebelo, e aqui o bulbo. E quando eu estou fazendo uma visão olhando mais de superior para baixo, né? Aqui eu tenho maior complexidade
e aqui menor complexidade. Aqui eu vou ter mais estruturas com controle de comportamentos complexos, né? Então, aqui os comportamentos do controle são comportamentos mais complexos, enquanto que aqui eu vou ter os comportamentos mais básicos, ou a regulação mais básica do meio interno. Então, se eu falar como é que eu vou regular, né, a minha pressão arterial, a minha frequência cardíaca, os neurônios estão aqui, os centros de controle da minha pressão arterial estão aqui na região bulbar. Por isso que uma lesão na região bulbar ela é mais grave, porque ela pode afetar áreas vitais. Mas todas essas conexões aqui do bulbo, da ponte, do mesencéfalo, do diencéfalo, têm conexões com o telencéfalo. Eles não são independentes, né? Aqui está o cerebelo, né? Que o cerebelo ele vai ser fundamental para a parte motora, né? E também alguns aspectos em termos de comportamento e memória, né? Então, a gente olha o sistema nervoso com essa a divisão, né? Central e periférica, né? Se eu vou olhar aqui o sistema periférico, que eu vou ver os nervos, eu vou dizer que eu tenho os nervos, né, espinhais, né, que são os nervos que estão saindo aqui da medula espinhal. Então, o que significa ele sair, a gente faz essas divisões, porque a medula a gente faz a divisão, essa região aqui que eu vou chamar o cervical, aqui a região torácica, e aqui a região lombar, e aqui a região sacral. Né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui nervos que estão saindo aqui, essas terminações, que são os nervos cervicais, aqui eu vou ter os nervos torácicos, aqui eu vou ter os nervos lombares, aqui eu vou ter os nervos sacrais, né? E eu tenho aqui terminação, que é o coxígeno. Né? Dentro dos nervos espinhais, a gente tem uma caracterização importante. Então, isso aqui, está aqui a minha vértebra. Então, aqui eu tenho uma parte, isso aqui é a parte anterior, então isso aqui está dentro do organismo, isso aqui é a parte posterior. Então, isso aqui é a terminação das costas, certo? Então, o que é que eu tenho? Veja, eu tenho a medula específica aqui, mas aqui eu tenho um nervo saindo da espinha. Então, aqui nessa região, onde eu tenho esse gânglio, aqui eu tenho um corpo celular. Aqui também eu tenho um outro gânglio, eu tenho um corpo celular. Então, o que a gente vai ver aqui nesse corpo celular, veja que este aqui, ele está mais anterior. Este aqui, ele vem mais aqui posterior. Veja que aqui, né, ele está muito mais relacionado com, né, um controle, né, a motor e sensorial. Ele pode, por exemplo, ser prejudicado se eu tenho uma hérnia aqui, né? Então, porque a cada estrutura óssea, né, eu vou ter um disco para poder esse osso estar sobre o outro e não haver desgaste, e às vezes esse disco que estaria aqui nesta posição, né, ele pode, né, se deslocar e comprimir essa terminação nervosa e gerar o que nós chamamos de hérnia, né, espinhal. Já os nervos cranianos, né, os nervos que eles não saem da medula, eles vão sair de dentro e, na verdade, eles vão inervar a face, né? Basicamente, aqui a parte da cavidade, né, oral, né? Então, vai ser o controle, por exemplo, da fala, parte do controle respiratório, né? Parte do controle, né, sensorial da face, né? A parte visual, a parte olfativa, né? A parte auditiva e a parte, né, do equilíbrio. Tudo isso está relacionado, né, com os nervos cranianos, que são parte periférica. Então, aqui as terminações nervosas, né? Então, veja, aqui é um nervo, né? Então, basicamente, o meu conjunto, né, do meu axônio, ele está aqui dentro da medula, o corpo desse neurônio, o neurônio motor, ele vem, vai sair, veja que isso aqui eu estou tendo um nervo, então aqui eu estou tendo um conjunto de axônio, né? Então, esses axônios, quando eles terminam na pele e adentram para o sistema nervoso central, são levando informações sensoriais, né? E os motores, que o neurônio está aqui. Então, por sistema motor, o corpo do neurônio está aqui e o axônio sai e vai inervar a musculatura. Enquanto o sensorial, o corpo do neurônio está aqui no gânglio, a terminação do axônio está aqui na pele ou numa víscera, e ela vem para cá, aqui vem a informação para o corpo celular, do corpo celular entra na medula e vai, né, para o sistema nervoso central. Né? Então, aqui seria, né, o corpo do neurônio sensorial, né, sensitivo.
aqui é do neurônio autonômico. Veja que aqui eu tenho um corpo do neurônio, aqui eu tenho um corpo de um outro neurônio. Eu falei para vocês que, por exemplo, quando a gente faz um processo de herniação, a gente faz principalmente a compressão desse, né, neurônio aqui sensitivo. Por isso que quando a gente tem uma hérnia, geralmente a gente só tem alterações sensitivas e motoras, a gente não tem alterações autonômicas. É tipo, se eu tenho, por exemplo, uma hérnia, né, mesmo, né, cervical, eu não tenho alterações cardiovasculares, porque, né, o corpo do neurônio, o gânglio, né, sensorial, o gânglio autonômico, ele está fora, né, ele está longe, né, ele não está nesta região que é afetada, né, pela herniação. E essa divisão que a gente mostrou e falou para vocês, de telencéfalo, né, diencéfalo, mesencéfalo, né, etc., ela tem a ver com a divisão, né, embrionária. Né? Então, quando a gente tem a formação do embrião, e aí eu tenho uma célula, vou formando várias células, eu tenho duas coisas, eu tenho a divisão do tecido, né, inicialmente, né, em três, que é que a gente vai chamar do ectoderma, o endoderma, né, e o mesoderma, que o mesoderma está aqui mais uma coloração mais um pouco, né, rosa, né, em azul, né, o endoderma e o ectoderma aqui em amarelo. Esse aqui ele se chama, né, endoderma porque na verdade você tem uma invaginação, né, então vai formar aqui essa estrutura e é exatamente desta região aqui do ectoderma eu vou formar o tecido da pele, né, e também, né, o tecido nervoso. Né? O ectoderma é que vai dar origem, né, essas células que vão se diferenciar e formar o sistema nervoso. Como, né, o sistema nervoso ele é formado semelhante, né, ao ectoderma, muitas vezes, quando a gente vê alterações de pele provocada do desenvolvimento, você também tem alterações no sistema nervoso. Né? Então, aqui eu teria, né, o tecido, né, do ectoderma, e aí vai formar, primeiro aspecto importante, vai formar o que nós vamos chamar de placa neural. Né? Então, essas células que estavam aqui, né, essas células específicas aqui, então, nesta região, eu vou formar a placa neural aqui, que está aqui, sendo mostrada nessa região. Ao formar essa placa, né, ela vai, então, fazer uma outra invaginação, aí vai formar o que a gente vai chamar de sulco neural. Né? Esse sulco neural depois forma o que nós chamamos de goteira neural. Então, veja, eu já estou aqui especializando essa célula, e essas células aqui vão se tornar células da pele, mas essas daqui vão se diferenciar para células do sistema nervoso, até formar aquilo que nós chamamos de tubo neural. Então, veja, aqui ficou as células do ectoderma originais, que vão depois se diferenciar para a pele, né, de vários lugares. E aqui ficou o sistema nervoso, tendo, né, o tubo neural, que vai formar o sistema nervoso diferenciado, né, conforme, né, a sua longitude, aqui formando, né, os aspectos periféricos, né, que a gente chama de cristas neurais. Né? Então, a organização inicial que veja, aqui eu estou fazendo um corte geral, né? Agora, aqui eu estou fazendo uma corte, né, frontal, caudal. E aí eu começo, né, a diferenciar. Então, isso aqui tudo era do tubo neural e se torna esse processo. Né? Isso aqui vai me dar origem ao prosencéfalo, né? Isso aqui é o mesencéfalo, né? Isso aqui é o que nós chamamos de romboencéfalo. Né? O prosencéfalo ele vai depois se dividir e se especializar formando o telencéfalo, né, e o diencéfalo. E aqui o mesencéfalo ele continua, né, na estrutura ele apenas se expande. O romboencéfalo, então, ele vai se dividir, formando o que a gente chama de metaencéfalo e o mielencéfalo. E aqui no mielencéfalo nós temos a formação da medula, aqui nós vamos ter a formação a parte cortical, das estruturas subcorticais, aqui no diencéfalo, a gente vai ter a formação do tálamo e do hipotálamo, né? E que nessa estrutura, né, a gente faz, né, esse processo de divisão anatômica. Né? Então, aqui seria, né, o processo, né, de divisão inicial. Então, eu tenho o encéfalo primitivo lá no tubo neural, depois ele vai se dividindo. Né?
Então, forma o prosencéfalo, mesencéfalo, homoencéfalo, depois telencéfalo e diencéfalo, continua mesencéfalo, até formar essas estruturas. E a questão é como é que essas estruturas elas vão se formarem durante o processo de desenvolvimento. Posteriormente, a gente vai comentar um pouco isso para a gente poder entender que algumas desordens que nós temos são desordens do desenvolvimento. Então, veja, eu tenho uma coisa simples, na verdade, eu tenho um conjunto pequeno de células, esse conjunto de células eles vão se diferenciando ao longo, né? E a questão é, o que é que faz essas células daqui se dividirem e formarem um telencéfalo, uma coisa tão complexa? Na verdade, são sinais químicos, né? São sinais químicos. Então, cada célula aqui, eu tenho inicialmente a produção de determinados, né, sinais químicos, que são proteínas, aqui, 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 e esses sinais é que vão promovendo o processo de sinalização para esse tecido e se diferenciando e formando outras estruturas e cada vez, né, aumentando a complexidade. Então, muitas vezes, né, é a ausência desses sinais que impedem com que desse encéfalo primitivo ele vai formar, né, um cérebro formado por córtex, estruturas subcorticais, tem um tronco encefálico bem organizado, tal, e etc. Né? Então, isso, né, é algo que a gente, né, começa a observar e tem que entender como esse processo ocorre. Depois nós vamos ver com detalhes, né, esse processo da diferenciação celular, né, diferenciação neuronal, diferenciação dos outros tipos de células no sistema nervoso central, né, como esse processo ocorre e sua correlação com algumas, né, alterações, né, comportamentais. Então, para olhar isso, né, do ponto de vista, né, funcional, o sistema nervoso, eu vou dividir então ele também agora não mais fisicamente, mas com duas formas, o que nós chamamos do sistema nervoso somático, que tecnicamente, né, era muito chamada da vida e da relação, né, que é o sistema que a gente tem o controle voluntário dele, etc. E principalmente está relacionado ao sistema, né, motor. E eu tenho um sistema nervoso visceral, que é o que vai regular o meio interno, né, que vai regular as minhas funções básicas para garantir, né, o funcionamento, né, dos nossos comportamentos. Eu tenho vários centros envolvidos nisso, né, e esses centros eu vou ter tanto porções que eu vou chamar porções aferentes, ou seja, eu vou receber informações da periferia, sistema nervoso, né, somático, eu vou receber informações da musculatura, dos tendões, das articulações, mas também eu vou receber informações do meu sistema visual, do meu sistema auditivo, do labirinto, para poder controlar, né, a parte motora. No sistema vegetativo também eu vou receber informações sobre, né, a pressão arterial, a frequência cardíaca, né, o grau, né, da concentração de oxigênio, da concentração de hidrogênio no sangue, e isso vai promover, né, as minhas respostas. Né? Essa porção eferente é que vai, né, permitir o controle. Aqui eu vou permitir o controle de um comportamento, né, motor, propriamente dito, e aqui eu vou permitir o controle do meio interno. Essas duas coisas a gente fala assim, eu tenho dois sistemas, mas esses dois sistemas eles estão integrados. Então, quando a gente vai falar, nós vamos comentar um pouco isso, né, de uma função importante, né, como o processo, né, de emoção. Né? Então, a emoção, a gente vai ter tanto uma resposta, né, somática, como nós vamos ter uma resposta visceral. Quando eu olho uma face de uma pessoa, eu digo, essa face representa que essa pessoa está triste ou está alegre. Eu consigo identificar olhando uma face dessa pessoa. Quando eu estou olhando isso, eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a resposta somática, porque eu estou vendo são as contrações da musculatura da face. Né? Então, isso é feito pelo sistema nervoso, mas, simultaneamente, eu estou tendo também uma resposta visceral, eu estou tendo uma alteração da frequência cardíaca, eu estou tendo alteração, por exemplo, sudorese, né, na pele, tudo isso acontece simultaneamente. Né? Tá? Aqui o sistema, né, nervoso visceral a gente vai dividir, vou comentar um pouco mais na frente sobre como ele é o sistema simpático e parasimpático, né, e a sua organização.
né? E em termos de tecido, eu vou ter duas coisas importantes, né, no sistema nervoso. Eu vou ter a minha parte celular em si, que é o neurônio. A gente vai detalhar um pouco para comentar assim, bem, o neurônio tem algumas atividades que a gente tem que entender que ele não é idêntico durante a nossa ontogenia, ele vai mudar, ele é importante. Eu vou ter neurônios com funcionalidade diferente e ao longo da nossa vida, né, a gente vai mudando, né, principalmente até a adolescência, né, as características funcionais desses neurônios. E as células, né, da glias, né, que dá sustentação, mas que também modula, né, a atividade neuronal. Aqui é só um aspecto histórico, né, do tecido nervoso, esses dois grandes pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, né, lá em 1905, o Camillo Golgi, que foi um italiano que desenvolveu uma técnica de coloração do corpo do neurônio, e o Santiago Ramon y Cajal, que foi um grande, né, neuroanatomista, né, espanhol, né, o catalão, melhor dizendo, né, que descreveu e que propôs, utilizando a técnica do Camilo Golgi, de que o neurônio ele era uma unidade, né, básica, né, da funcionalidade do sistema nervoso central. Né. Então, aqui eu tenho uma imagem de um neurônio, então isso aqui é um corpo do neurônio, então aqui eu fiz uma coloração, isso aqui é uma imagem de microscopia óptica, em que eu estou usando, quando eu faço uma imagem de microscopia, eu uso corantes, basicamente, né? Então, para deixar isso colorido. Então, eu estou usando esse corante, né, que é hematoxilina. Então, ele cora, né, o tecido ele fica meio avermelhado, mas ele fica mais escuro. Então, isso aqui é um neurônio, isso aqui é um outro neurônio. Então, isso aqui é o corpo do neurônio, tá? Aqui eu tenho um núcleo, veja que eu não consigo ver dendrito e axônio, certo? Eu só vejo aqui o corpo do neurônio. Tenho dois aqui, né? Aqui eu já tenho um outro, estou usando aqui um outro corante, né? Que é essa técnica chamada, né, técnica de Kluver-Barreira, que foram os pesquisadores que desenvolveram essa técnica. Então, veja, aqui eu já marco o corpo do neurônio e já marco aqui, ó, em parte, né, o axônio dele. Veja que aqui eu já tenho, porque aqui eu estou marcando basicamente, né, proteínas. Então, isso aqui é o corpo da célula, aqui é o núcleo, né, e aqui eu tenho, né, o axônio. Eu já vejo aqui, isso aqui, por exemplo, são as proteínas tubulares que tem dentro do axônio, que são importantes. Então, estou conseguindo já ver uma diferenciação em relação ao que a gente via nessa técnica para essa outra técnica. Aqui, né, eu já tenho uma outra técnica, que é uma técnica de início. Essa técnica de início, ela marca exclusivamente o formato, né? Então, veja, aqui eu já tenho essa marcação, isso aqui eu estou marcando numa área do sistema nervoso central, no córtex, e eu já vejo esses neurônios que a gente chama de neurônios piramidais, exatamente por essa forma, né, num formato, né, piramidal. Eu só vejo aqui esse formato dele, eu não consigo detalhar, né, ainda, né, as fibras, né, mas eu consigo detalhar o corpo desse neurônio e o formato dele. Já que esse aqui, que é a técnica de Golgi, que é a técnica que o Golgi indicou, veja, ela marca tanto o corpo celular, mas ela marca em muito as fibras, as conexões. Então, aqui eu tenho uma ampliação, isso aqui é um neurônio piramidal, aqui também tem um neurônio piramidal, mas eu quase que não vejo, mas eu vejo, por exemplo, aqui as formações dos dendritos, né? Aqui, olha, um axônio grande desse neurônio, aqui é o corpo dele, se a gente olhar com detalhe, a gente vai ver que isso aqui é um neurônio piramidal. Eu tenho aqui, né, as formações dendríticas, que é onde eu vou receber as informações de outros neurônios, e aqui um axônio amplo. Então, cada técnica me permite, né, eu olhar, eu diferenciar e caracterizar esses neurônios. Também hoje, o que a gente faz? A gente usa... Diga, Bruna. É só por curiosidade mesmo. A técnica de Gold é mais recente do que essas dos corantes, ou dos corantes são mais recentes? Não, essas aqui são mais recentes. A de Golgi Sim, é do é século mais XIX, antiga. né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, eu quero saber se esse neurônio ele usa um neurotransmissor, né, qualquer, né? Então, tipo um neurotransmissor como o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ou serotonina,
ou dopamina. Tal. Então, eu vou usar um corante que vai marcar, né, ou a presença de dopamina dentro da célula do neurônio, ou, né, a presença da enzima que é responsável pela a produção de dopamina. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma técnica. Geralmente, essas técnicas, como são enzimas, são proteínas, a gente usa anticorpos. Então, a gente usa um anticorpo contra, né, um peptídeo, por exemplo, contra a serotonina, ou contra a enzima que converte, né, o triptofano, né, em serotonina, né, e depois eu uso um anticorpo contra esse anticorpo para ele deixar colorido. E aí eu consigo marcar. Então, eu posso identificar, esse neurônio aqui, eu poderia dizer, tá aqui, eu marquei ele, está todo colorido aqui, porque aqui eu tenho a enzima que converte, né, o triptofano em serotonina. Então, esse é um neurônio serotoninérgico. Ou eu posso marcar, por exemplo, né, e ver que aqui no corpo do neurônio, ou na terminação do axônio, eu posso ter um determinado tipo de neurotransmissor. Aí, é claro, eu sempre tenho que olhar e fazer mais detalhe com microscopia, né, eletrônica. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês a posterior, que eu tenho, por exemplo, a vesícula contendo a serotonina ali dentro. Então, eu sei que aquele neurônio produz a serotonina, né, e, né, libera a serotonina como um neurotransmissor. Então, o neurônio ele tem essas particularidades. Eu tenho um corpo da célula, que é aquilo que nós vemos aqui, por exemplo, o corpo da célula aqui, né? Mas eu tenho na parte do corpo das células os dendritos, que são as terminações em que eu recebo as informações, que eu vou fazer sinapse, né? Aí aqui eu tenho um axônio. No caso aqui eu tenho um neurônio, que é um neurônio mielinizado, eu tenho uma bainha de mielina, então isso faz com que a propagação do potencial de ação ocorra rápido. E aqui eu tenho as terminações do axônio. Então, o que eu vou ter no meu neurônio, né, a gente vai comentar também mais na frente, que eu tenho o quê? Toda célula ela vai funcionar como uma bateria. O que significa ela funcionar como uma bateria? É que ela tem uma polaridade. Mas somente algumas células são excitáveis. Quando a gente diz que ela é excitável, é porque ela tem uma polaridade, mas ela tem a capacidade de mudar essa polaridade. Então, neurônios, células musculares dos músculos estriado, esquelético, dos músculos cardíacos, dos músculos lisos, têm esta propriedade de mudar, né, a polaridade. E não só mudar a polaridade, porque a célula ela contém mais íons na face da membrana, quando eu olho aqui a membrana, né, então, no lado interno, né, ele é mais negativo comparado com o lado externo. Né? Então, o que ocorre? Essa polaridade ela pode mudar. E ela muda, mas ela muda e ela pode gerar um fenômeno que nós vamos chamar de potencial de ação, que é um sinal neural, mas, por exemplo, no axônio, isso só ocorre aqui, no neurônio, só ocorre no axônio. E ele se propaga, né, ao longo sem diminuir de amplitude. Então, ele começa aqui e vai até o final. Aqui nesta região não ocorre potencial de ação, nem nos dendritos. Porém, ocorre aquilo que nós chamamos de potencial local e que tem a capacidade de se propagar e chegar até essa região. Essa região aqui, que a gente chama de cone de implantação ou zona de disparo, é uma região altamente sensível. É aqui que dispara o potencial de ação e esse potencial de ação se propaga até chegar na terminação do axônio e vai ou liberar um neurotransmissor, né, ou, se for uma sinapse elétrica, que são poucas, né, ele passa para um outro neurônio. Senão, ele libera um neurotransmissor e esse neurotransmissor vai agir, né, no outro neurônio ou numa outra célula. Aqui eu tenho, né, diferença, né, sinapse, essa sinapse aqui, esse neurônio tem esse axônio, ele vai se projetar e se ligar aqui, né, formando, né, aqui uma sinapse com o dendrito, ele pode fazer com corpo celular, eu posso ter sinapse aqui, veja, aqui eu tenho, olha, ele faz direto com um dendrito, com o corpo da célula, e essa sinapse aqui, ela tem um outro neurônio que está fazendo uma sinapse na terminação desse axônio. Geralmente, esse tipo de sinapse de axônio com outro axônio,
é uma sinapse inibitória. Ou seja, esse neurônio aqui, quando ele dispara, ele vai ativar esse outro neurônio. Mas esse outro neurônio ele pode inibir aqui, fazendo com que esse neurônio, ao disparar, o potencial de ação que vem seja bloqueado nesta região. E com isso ele não vai ativar, né, esse neurônio, né, terciário aqui. E aí, dentro, né, do sistema nervoso, eu vou ter aqui esse conjunto, né, de células. Aqui eu estou representando aqui os neurônios. Aqui eu tenho um neurônio, outro neurônio, outro neurônio. E ao redor dos neurônios, nós vamos ter esse conjunto de células que nós chamamos de neuróglia, ou células da glia, os astrócitos, tá, os oligodendrócitos. Então, algumas dessas células vão formar a bainha de mielina, que são importantes para você ter a propagação. Né? Algumas dessas células, que são, por exemplo, os astrócitos, eles vão, né, tá interagindo com os neurônios para alimentar os neurônios, mas também alguns astrócitos eles estão interagindo com os neurônios para mudar a função dos neurônios, porque os astrócitos eles podem captar, né, os neurotransmissores que estão nas vesículas sinápticas, que estão na fenda sináptica, e com isso modular a ação sináptica. Então, esses neurônios, né, eles vão estarem localizados em locais diferentes, né? Na substância, no sistema nervoso central, ou seja, lá aqui no encéfalo, no tronco cerebral, a gente vai dizer, os neurônios, né, o corpo celular vai formar, né, o que nós chamamos de substância, né, cinzenta, enquanto que aqui as fibras nós vamos chamar de substância branca. Isso principalmente porque aqui é o axônio, né, ele vai ter essa coloração, isso, né, macroscopicamente a gente vai ver, né, isso aqui mais claro e isso aqui mais escuro. No sistema nervoso central, né, a gente vai dividir dessa forma. Aqui no sistema nervoso periférico, ou seja, no nervo, eu vou ter os gânglios eu vou ter corpo de neurônio, né, e o nervo em si, que vai ter uma coloração mais esbranquiçada, né, eu vou ter só o axônio, e a maioria desses axônios vão ser mielinizados. Aqui a gente tem, né, o olhar da substância, a diferença da substância branca para a substância cinzenta. Isso aqui é um corte, né, aqui é um corte frontal. Então, aqui, né, que está mais cinzento, né, aqui no caso está mais amarelado, na verdade, né, na figura, isso significa que é onde eu tenho os corpos celulares. Na substância branca, eu também tenho alguns corpos de neurônios, mas é uma minoria. Veja que isso aqui é no encéfalo. Então, no encéfalo, eu tenho os corpos neuronais mais periféricos, mais lateralmente, mais na extremidade, né? E a substância branca mais central. Já na medula espinhal já é diferente. Eu tenho que os corpos dos neurônios, a substância branca mais central e a substância cinzenta mais periférica. Então, aqui eu tenho mais axônio e aqui eu tenho mais corpos de neurônios. Aqui eu tenho mais corpos de neurônios e aqui eu tenho mais axônio. Isso é importante, né, para a gente poder dar uma olhada e fazer configurações das imagens, né, do que a gente vê, né, no sistema nervoso. Então, em síntese, né, a organização funcional do sistema nervoso, né, a gente pode olhar desta forma. Né? Então, eu tenho aqui o telencéfalo, aqui eu estou colocando um neurônio lá no córtex, isso aqui poderia ser o neurônio motor, então aqui estaria o corpo do neurônio, ele emite esse axônio ele pode ir para, né, aqui a medula espinhal, na medula espinhal ele pode atuar sobre o neurônio motor somático, por exemplo, se eu agora estou mexendo aqui o meu braço, estou mexendo o braço nesse sentido, eu estou ativando o meu motoneurônio do meu lado, né, esquerdo, né, o meu motoneurônio, né, no córtex, esse motoneurônio no córtex está ativando um motoneurônio na minha medula, aqui é nível cervical, e esse neurônio, esse motoneurônio aqui, ele está indo e está fazendo, né, ativação na minha musculatura para poder fazer esse movimento. E
o sistema nervoso central, aqui no telecéfalo, eu vou receber informações sensoriais. Essas informações sensoriais podem ser do próprio sistema nervoso motor, então aqui tudo que está saindo, eu tenho um processo de retroalimentação para voltar para o sistema nervoso, eu tenho as informações periféricas, a parte, né, da pele, eu tenho o que eu chamo a propriocepção, então eu estou levando informações sobre como é que está as informações viscerais, as informações que estão acontecendo na minha pele, nas minhas articulações e etc. Então, essa organização geral do sistema nervoso, ela se estabelece dessa forma, né? Eu tenho uma medula espinhal, né, com um conjunto de neurônios que são fundamentais para gerar, né, o movimento e etc., né, e também fazer a integração reflexa. Né? Eu tenho um tronco cerebral que vai ser responsável de fazer a integração do sistema, né, sensorial, mas também ele vai integrar as informações viscerais. Aí eu tenho um hipotálamo, né? Então, quando eu chego no hipotálamo, eu já começo a ter uma organização diferente. Na medula, eu tenho muitos neurônios, mas se aqui eu faço só respostas reflexas. No tronco cerebral, vai ser reflexos viscerais. Já no hipotálamo, eu já vou ter disparo, né, não de reflexo, mas de comportamentos complexos. Então, quando eu falo em comportamento alimentar, comportamento sexual, né, parte disso depende da integridade da funcionalidade do hipotálamo. Então, muitos, né, pacientes que têm alterações, né, comportamentais, tanto de alimento, podem ser decorrência de lesões no hipotálamo. Né? Eu lembro bem, quando eu fazia faculdade, né, tinha uma criança que tinha, né, um tumor hipotalâmico, né, um tumor localizado no hipotálamo, em que ele bloqueava, né, o centro da fome dessa criança. Essa criança, ela não parava de comer, ela comia muito, ela era gigante, né? Ela era muito obesa, né? E ela não só tinha, né, se alimentava muito, comia muito, mas como aquilo, inclusive, dava prazer para ela. Qualquer informação, conversa com ela, que se falasse que ia reduzir o alimento dela para ela perder peso, essa criança entrava em desespero. Né? Isso causado, né, exclusivamente por causa do tumor, que infelizmente para ela, na época, né, ele era intratável, não tinha condição de operar. Claro que eu estou falando da época dos anos, né, 80, né, onde a gente estava iniciando a tomografia, tal, etc. Então, os procedimentos cirúrgicos e neurocirurgia eram muito raros. Tem as estruturas subcorticais, né, hipocampo, né, amígdala, tal, que esses já vão, né, serem fundamentais do controle, né, de comportamentos, no caso do estado de humor, né, parte da tomada de decisão, etc. E aí eu vou ter o córtex, né? Então, o córtex vai estar, né, fundamental tanto para a integração sensorial de todos o que está acontecendo perifericamente, tudo isso aqui vai chegar no córtex, eu vou poder fazer a integração disso e vou poder tomar decisão. Né? Então, o córtex, ele vai, basicamente, né, que ele vai fazer essa como uma função, mas ele vai ser essencial para a tomada de decisão e modular isso aqui. Uma coisa que a gente tem aqui, que é o tálamo, que eu acabei esquecendo, deixei por último, porque a gente tem muitas conexões dessas áreas, né, tálamo, córtex, estruturas subcorticais e córtex, para poder fazer, né, uma tomada de decisão, né, estabelecida conforme o estado do sujeito e a capacidade que nós analisamos, né, do ambiente. Então, o córtex, né, quando eu falei dessa organização geral, a gente tem essas funções, né, do córtex como um todo, né, que é desde das emoções, sentimento, memória, linguagem, consciência, tomada de decisão, etc. Isso tudo nós vamos chamar de funções, né, corticais ou funções superiores, que amanhã a gente vai detalhar um pouco essas funções, relacionando elas com as estruturas, né, neurais. Para falar do córtex, algumas coisas são importantes, né? E aí, isso são 4 tópicos, né, que a gente vai discutir. O primeiro é que a gente tem uma assimetria hemisférica. Né? Então, eu tenho dois hemisférios. Então, se eu tenho uma assimetria, se os 2 hemisférios diferentes, já
me faz eu fazer a pergunta. Se eles são diferentes, eu estou falando da simetria morfológica. Então, se a gente tem uma simetria morfológica, a gente vai ter também uma simetria funcional, né? A outra é que esse córtex, né, a forma como esses neurônios estão organizados, é uma organização em colunas e em camadas. Essa organização em colunas e em camadas também tem alguma questão, né, comportamental, ou seja, tem uma implicação funcional nos nossos comportamentos. E como é que é formado essas organizações em colunas e em camadas? Isso tem implicações, né, em comportamentos e em alterações? E o último, né, que seria os circuitos inibitórios e os circuitos excitatórios, né? Então, vejamos, né, o que a gente tem, né? Então, aqui é a simetria. Isso é uma figura, né, é uma fotografia de um córtex do hemisfério. Então, esse aqui é o hemisfério esquerdo, esse aqui é o hemisfério direito, né? Então, se eu for olhar em detalhe esses hemisférios, eles não são idênticos, né? Então, aqui eu estou dividindo aqui em lóbulos, eu estou vendo aqui exatamente que esses lóbulos não são iguais. Olha, se eles não são iguais, aqui se eu olhar horizontalmente, ó, isso aqui ele não é igual, isso aqui é o esquerdo, isso aqui é o direito. Veja que eles são diferentes. Olha, se essas estruturas são diferentes, né, o direito e o esquerdo, né, direito e esquerdo funcionam de outra forma, tem uma assimetria, né? E, além disso, a gente tem uma questão importante que a gente vai chamar do córtex insular. Insular é como se fosse uma ilha, né? Então, aqui, olha, aqui eu tenho um córtex. Se eu pegar essa região aqui, eu vou abrir, que é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu estou abrindo, estou pegando esse suco aqui e abrindo. E aí eu estou vendo um córtex como se fosse ele coberto por ele mesmo, certo? Que é a ínsula, que é isso aqui. Se eu fizer um corte aqui assim, né? Eu vou ver exatamente desse jeito. Então, isso aqui eu tenho um hemisfério, né, esquerdo, tá? E aqui é o hemisfério direito. Então, aqui eu tenho uma substância cinzenta, e aqui substância branca. Mas, olha, aqui eu tenho, né, aqui é o suco, né, e aqui eu tenho substância cinzenta, olha. Então, por isso que a gente chama, né, de córtex insular, né? Tá? Então, aqui é a ínsula, né? Então, é o córtex insular de um lado e do outro. E aqui, olha, embaixo, se a gente for olhar aqui, eu vou ter aí também o córtex, e aqui eu faço isso aqui também, ó. É como se eu tivesse pegado esse córtex, ele está assim, entrando para dentro. Na verdade, se eu olhar essa estrutura aqui, vou comentar talvez a posterior, tá? Vou mostrar uma figura depois para vocês, para fazer uma coisa comparativa. Isso aqui é a região que eu chamo córtex temporal, né? Então, isso aqui é o temporal, né? Nós estamos aqui ao nível de temporal, tá? Então, isso aqui é o córtex temporal. Então, isso aqui é o córtex temporal lateral, e aqui é o córtex temporal medial. Então, aqui no córtex temporal medial é onde está, por exemplo, o hipocampo, né? E a amígdala. Então, aqui eu tenho um córtex importante para a função de memória e função, por exemplo, do estado emocional. Se eu olhar o córtex temporal, onde está o hipocampo de um rato, ele vai estar bem que assim. O que aconteceu é que o nosso cérebro foi crescendo, e vai fazendo esse processo até chegar e fazer e ficar aqui, né? Então, no rato, ele é bem menor, ele fica aqui em cima. No ser humano, né, ele vai crescendo e vai se organizando e chega a ficar bem nessa região, né? Tá, aqui eu tenho essa visão, né? Uma outra coisa importante que é isso aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar do giro cingulato, ou cingulato, né? Que é como se fosse esse giro aqui, como se fosse um cinturão. Ele vai daqui até lá, né? Isso é importante porque essas conexões neurais aqui, eu tenho circuitos neurais envolvidos aqui. Aqui é o corpo caloso, que comunica os dois hemisférios, mas aqui é o giro cingulato. Então, eu tenho, que eu vou dizer, o cingulato anterior e o cingulato posterior, o cingulato medial, né? E aí, quando eu vou pegar qualquer parte desse tecido aqui, imagine que eu pegasse esse tecido aqui, fosse olhar a estrutura, né,
como ele está organizado. Aqui, olha, veja, eu fiz uma coloração de Golgi. Lembrem que eu mostrei coloração de Golgi, eu pego o corpo da célula, né, e as fibras, né? Então, aqui eu estou marcando o neurônio piramidal. Olha aqui essa ascendência dele, aqui é os coisas. Aqui eu estou com a coloração de início, estou marcando só os corpos das células. E aqui eu tenho uma coloração que só marca as fibras. Então, aqui eu estou vendo as fibras que estão vindo lá de baixo para cá, as fibras transversais, fibras que estão ascendendo, né? Então, a gente já vê que aqui eu tenho uma forma de organização, né, em camadas. Então, eu tenho essa camada aqui, né, que eu chamo de camada 1, ou camada molecular, né? Essa camada, ela tem, né, células neuronais, eu tenho aqui esses corpos das células, ela não tem células piramidais, mas ela tem um conjunto de neurônios, e principalmente essa camada 1, ela tem, né, muitas fibras horizontais. Então, nesta camada 1, o que a gente pode já dizer? É que elas conectam uma áreas do córtex uma com as outras. Tá? Aí eu tenho outras camadas, né? Aqui eu tenho essa camada aqui, que é a camada, a gente vai chamar de camada granular, granular por causa dessa expressão de marcação de células, do corpo de célula, muito formando como se fosse um grânulo, né? Diferente daqui, que são as células piramidais. Então, eu chamo a camada granular, né, externa, está aqui marcado, eu consigo ver bem nas colorações de início, e embaixo dela e acima dela, veja, eu vejo também muitas conexões, né, horizontais, né, que são aqui marcadas, que são conexões córtex com córtex. Aí depois eu tenho essas camadas de células piramidais. Então, eu tenho uma camada de célula piramidal externa. Aqui, olha, camada granular externa, camada piramidal externa. Uma outra camada granular, que é a camada granular externa. E aqui eu tenho uma camada, né, que é chamada camada ganglionar ou camada da piramidal interna. Então, veja, eu tenho duas camadas granulares, né? Essa aqui ela é mais externa, né? Aí a camada piramidal externa, camada granular interna, camada, né, piramidal, né, interna. Então, aqui eu tenho conjuntos principais do corpo das células. Aí, essas duas, né, que eu vou chamar aqui, que é a camada, né, 6, né, que é uma camada poliforme, porque eu tenho uma diversidade de neurônios que não são exatamente piramidais. Tá? Ok? Então, neste aspecto, né, é importante a gente ver isso aqui. Isso aqui vai dar uma funcionalidade, né, interessante para o córtex. E o que, quando a gente vai olhar essas camadas, né, o que a gente vê de baixo, assim, importante é que elas não são iguais em todas as regiões do córtex. Então, veja, aqui, nesta situação, eu tenho aqui as camadas. Se eu fizer um corte lá na região frontal, na área pré-motora. Né? Então, se eu for olhar aqui, qual é a camada principal lá? Olha, a camada 3. Né? O que é a camada 3? É a camada piramidal externa. Né? Está aqui, olha. Quando eu vejo aqui a área motora, né, primária, a área 4, também eu tenho uma grande, né, tamanho dela da área 3, que é a camada pré-motor, que é a camada piramidal externa, e a camada 5, que é a camada piramidal, né, interna, aqui é a externa e aqui é a interna. Então, veja, são as camadas, né, piramidais que são maiores aqui nesta região, né, pré-motora e motora. Já se eu vou olhar aqui na área occipital, eu tenho duas áreas occipital, a área V2, ou a área 18, a área V1, então essa aqui é a área occipital primária. Se eu for olhar o tamanho da área, olha, veja, a camada piramidal, né, a camada 1, né, e a camada 2, elas são semelhantes, né, mas a camada 3, né, dela, que é a camada piramidal, ela é menor. Mas a camada 4, certo? Que é aqui é uma camada das células granulares interna, ela é maior. Olha, a camada 5, que é uma camada de célula piramidal, ela é bem pequena. Quando eu olho aqui nessa área
hospital, V2, eu já vejo, né, uma ampliação da área piramidal, né, externa. Veja, aqui é a área sensorial, então aqui eu estou recebendo, né, informações que vêm lá do tálamo, e daqui, né, vem para cá, e daqui vai, né, para outras áreas corticais, principalmente aqui para as áreas, né, frontais. Então, essa organização, né, que a gente chama de organização topográfica de organização. Vocês já ouviram falar, né? Área de Brodmann 6, área de Brodmann 4, área de Brodmann 17, área de Brodmann 18. O Brodmann, que foi um neuroanatomista que desenvolveu parte dessas metodologias, ele classificou essas áreas conforme essa organização. Então, quando a gente diz, olha, essa área é a área visual, olha, essa área é a área premotora, porque a gente sabe que naquela área pré-motora, a organização das camadas são desse jeito. Na hora que muda a organização das camadas, muda também a funcionalidade do córtex. Né? Isso é que é importante. E aqui a gente tem, né, o que a gente vai chamar de laminação. Isso aqui é o córtex visual. O córtex visual está aqui nessa região, veja aqui é a camada 4 das células granulares, que é a camada granular interna, que é a principal, né, no córtex visual, né, primário. Aqui a gente vê, né, com a maior amplitude. Diga, Bruna. Professor, as camadas principais sempre vão ser essas camadas que estão em maior quantidade, maior volume? Porque você está chamando de camadas principais, essas que têm maior tamanho, né? Topográfico. Isso. Sempre vai ser assim, ou posso ter uma camada, de repente, um pouco menor, mas ela vai ter uma função mais importante do que outras camadas maiores? Isso. Então, assim, imagina o seguinte, a gente pode dizer o seguinte, que as camadas, e quando eu tenho uma predominância de células piramidais, né, que é a camada 3 ou camada 5, certo? Células piramidais, são áreas que eu vou ter muito mais, né, saída. Por exemplo, controle motor. Tá? As camadas, principalmente as camadas, né, 4, né, que é uma camada que vai ser célula granular, né, quando eu tenho uma predominância dela, significa que ela é uma camada de receber. Então, são áreas sensoriais. Que aqui, no caso, eu tenho um córtex visual, eu tenho uma predominância dela. Veja, a camada 4 no córtex visual primário, eu divido em subcamadas. Certo? Então, aqui seria a camada granular. Então, a camada principal dela, essa aqui. Então, quando eu olho na microscopia e vejo a predominância de camada 4, eu já sei que essa é uma área receptiva, que é uma área que vai ser sensorial, provavelmente. Né? E quando a predominância é na camada 3, né, e camada 5, células piramidais, eu vou ter uma área de saída, que são geralmente as áreas motoras. Mas eu vou ter as áreas de associação. Então, as áreas de associação, eu vou ter muita camada 1 e 2, né? Vou ter também muita camada, nessa camada 6, a camada 5 também vai estar desenvolvida, certo? Porque aí eu vou ter a área de associação. Essa área ela vai ser importante de conexões entre as áreas corticais. Né? A área visual ela é a área primária, né, no córtex visual primário, né, V1, que é a área 17, né, basicamente ela vai receber muitas projeções do tálamo, do núcleo geniculado lateral do tálamo. Então, eu preciso ter muitos neurônios para receber isso e processar. Né? Você já ouviu falar daquilo que a gente chama, por exemplo, do ritmo alfa, né, no córtex visual quando a gente fecha os olhos. Né? Então, se eu estiver fazendo um eletroencefalograma, e estiver registrando a atividade elétrica aqui no córtex visual, quando eu estou com o olho aberto, a atividade elétrica ela fica totalmente, né, desincronizada. Quando, né, a gente fecha os olhos e relaxa, esse ritmo fica com a frequência de aproximadamente 10 oscilações por segundo, ou seja, 10 Hz, que é o que nós chamamos de ritmo alfa. Esse ritmo alfa, ele representa exatamente a atividade autônoma desses circuitos neurais aqui.
né? Então, quando eu estou detectando um ritmo alfa, né, com a pessoa com o olho fechado, eu estou vendo isso. Quando eu abro o olho, eu recebo tantas projeções visuais aqui nesta área, né? Ou seja, sinais neurais potenciais estão chegando aqui, bagunça o ritmo alfa e fica um padrão desincronizado. Eu tenho só mais uma dúvida em relação a dois slides anteriores, que era uma E, imagem. Não, porque você falou. Isso, essa. Porque você falou que essas. Tem fibras transversais, né? Essas isso. fibras são neurônios? São Não, aqui são neuroglias? São o axônios, quê? são Ah, axônios, sim. certo? Então, aqui, esse É, neurônio que está aqui, né, ele tá recebendo projeções que vêm lá do tálamo, ou ele está se projetando para o tálamo ou para outras áreas, certo? certo, obrigada. Aqui é o córtex, né, visual primário e o área motora, essa comparação, né? Então, aqui no visual primário, eu vou receber muitas projeções. Ele vai receber projeções de onde? Principalmente do tálamo, né? Porque a retina se projeta para o tálamo e do tálamo é que se projeta para o córtex visual primário. Então, veja, as áreas, né, aqui, né, estão recebendo muitas projeções. Então, isso aqui, olha, isso aqui tudo é a área que vai receber, né, que é a camada 4, né, recebendo projeções, tá, do córtex, né, do tálamo, né? Se eu for ver aqui no córtex motor primário, eu vou ter a saída, né? Então, eu vou ter uma grande tamanho da área 5. Veja, a área 5 aqui é quase, né, inexistente, muito pequena. No córtex motor primário, aqui ele é muito grande. Veja, aqui eu tenho fibras muito grandes. O que é que ocorre? Aqui eu tenho fibras descendentes. Então, aqui, esses neurônios, os neurônios, né, piramidais do córtex motor primário, eles vão se projetar, né, para o tronco cerebral e para a medula. Né? Para a medula, eles vão se projetar fazendo sinapses com os neurônios motores. No tronco cerebral, eles vão fazer sinapses com os motoneurônios, né, da face. Né? Então, veja, para mexer os olhos, eu estou ativando o motoneurônio. Então, primeiro eu ativo o motoneurônio aqui nessa camada, né, que é o motoneurônio superior, para ativar os motoneurônios, né, nos núcleos, né, dos nervos óculos motores que estão no tronco cerebral. E como é que eu vou formar essas camadas, né? Então, vocês, né, já viram falar muito o que a gente chama, né, de uma célula que é indiferenciada e depois ela tem a capacidade de diferenciar. Então, aqui eu tenho diferenças camadas em tamanhos, né, em época. Então, aqui eu estou ainda na gestação, então isso aqui seria camadas diferentes do feto, né, da 10ª semana, 13ª, 17ª, aqui em média da 19ª até a 25ª, aqui da 26ª até a 29ª, aqui é até 30, e aqui é o nascimento. Então, quando nessa fase aqui, veja, os neurônios, eles vão, eu tenho a parte, né, eu tenho células primordiais aqui, e eles vão se diferenciando e migrando sucessivamente. Então, aqui eu tenho da camada inicial até quando o indivíduo nasce, eu já tenho um corpo celular organizado e tal. Então, isso aqui, né, é ao nascimento. Mas, ao longo do crescimento, aqui eu tenho uma imagem que, se eu fizer um esquema, né, já que é o terceiro mês de nascimento, que já nasceu, eu tenho esse conjunto de neurônios. Quando eu vejo aqui 6 meses, olha, se eu for contar o número de células que tem aqui, nos 3 meses e nos 6 meses, é basicamente iguais. O número de células, né, é basicamente a mesma. Mas, se eu for ver aqui o número de fibras, ou seja, o número de conexões entre elas, aumentou muito. Aqui, já com 1 ano, né, e 3 meses, olha a quantidade, aumentou mais ainda. Aqui, 2 anos, olha a quantidade, não aumentou o número de células. Né? O que está aumentando é o número de conexões. Certo? Claro que aqui eu tenho, né, formação de células ainda nesta fase, né? Isso vai acontecer. Mas o que vai mais acontecer nesse período é as conexões.
a diferenciação das células já estão estabelecidas. Né? E, às vezes, né, você nasce de um jeito e, neste processo aqui, essas conexões elas podem acontecer ou não. Aqui tem essa ideia, né, do mapa de Brodmann, né? Então, aqui a pontuação, cada lugar desse, cada número desse significa que, ó, aqui o número 8. Então, essa região toda aqui, né, que eu vou marcar aqui, desculpa, ela tem uma característica similar de camadas. Aqui, da porção 6, isso aqui tudo eu tenho uma característica similar. Então, eu chamo isso de 6. Aqui de área 4, né, são similares à formação das camadas. Aqui 17 é visual, aqui a 18, toda essa região aqui, as camadas são idênticas. Então, né, aqui, isso aqui tudo áreas, né, de associação. Olha a área 19 aqui, grande, né, essa área. Aqui é uma área 21 também, eu tenho uma característica da organização das camadas são específicas. Então, o Brodmann fez essa divisão, né, definindo nessas áreas a partir da organização das camadas, como as camadas estão estabelecidas, né, as diferenças entre elas. E aí ele numerou, né, conforme uma sequência lá que ele estabeleceu, né, iniciando desta região aqui, depois ele veio para cá, foi fazendo, né, e fez essa a definição, né, por organização morfológica. E hoje a gente sabe que parte dessa organização morfológica ela tem, né, a sua relação funcional. Né? Tem uma questão importante. Daí, para a gente, né, a fechar nessa nossa parte inicial agora, veremos o seguinte, bem, e quais são as principais, né, aferências, né, corticais? Né? Ou seja, o córtex, né, ele vai receber, né, principalmente projeções de onde? Em primeiro lugar, do tálamo. E aí, o tálamo, a gente tem o que a gente chama de núcleos específicos. Os núcleos específicos são os núcleos, né, sensitivos, núcleos sensoriais. Então, por exemplo, aqui é o núcleo geniculado lateral, né, que vai se projetar para a área V1. Né? Eu vou ter também núcleos que vão se projetar aqui, o medial que se projeta para essa área, a área auditiva, e assim sucessivamente. Então, o tálamo é a principal área do cérebro que se projeta para o córtex, né? Para essas camadas corticais, principalmente aqui para a camada, né, 2, né, e camada, né, a camada 5, né? É onde desculpe, e camada 4, né? Camada 2 e camada 4, que recebe projeções aqui, né, do tálamo. Outras áreas corticais que o córtex recebe é do próprio córtex. Né? Então, daqui se projeta para cá, daqui se projeta para cá, que se projeta para cá, e assim sucessivamente. Então, eu tenho projeções grandes do córtex de todas as áreas, lá do símbolo do próprio um hemisfério com o outro, né, via, né, o corpo caloso, né, e etc. A outra são as estruturas, né, subcorticais, extratalâmicas, que no caso, por exemplo, né, são estruturas que estão localizadas no tronco cerebral. Então, nós vamos ver os grandes circuitos neurais. Os grandes circuitos neurais que estão principalmente localizados no tronco cerebral e no hipotálamo, e esses circuitos eles se projetam de uma forma difusa, né, para o córtex. E essas projeções difusas, né, que vão promover, por exemplo, córtex dessincronizado e que vão promover, por exemplo, a nossa capacidade de nos manter em vigília. Nós temos também as projeções da amígdala e do hipocampo, né? Da amígdala está muito envolvido, né, com a questão da emoção. Então, a nossa capacidade de tomar decisão depende da informação do complexo amigdaloide, ou da área parahipocampal, né, do questão do hipocampo, com sua função relacionadas à memória. E para onde, né, o córtex, né, ele se projeta, né? Os neurônios corticais, lá os neurônios piramidais, eles vão se projetar principalmente para o tálamo. Veja, o córtex recebe principalmente do tálamo e principalmente se projeta para o tálamo. Então, eu tenho esse circuito tálamo-córtex, córtex-tálamo, tálamo-córtex, córtex-tálamo, que é fundamental para o processo, né,
comportamental nossa. As outras estruturas subcorticais, né? Amígdala, hipocampo, o córtex também se projeta também para os núcleos da base, né? Os gânglios da base, né? Principalmente para o controle motor, que é a área pré-frontal, e os núcleos da base, a saída dos núcleos da base é o tálamo, e o tálamo volta para a área motora. E as projeções, né, de áreas de regulação e do comportamento, né, no caso da medula oblonga, né, dos núcleos motores, o tecto do mesencéfalo, medula espinhal para o controle motor e o controle, né, autonômico. Então, olha, se a gente for ver aqui, né, as principais projeções para onde os neurônios do córtex se projetam são similares das projeções que o córtex recebe. Então, o córtex ele recebe projeções de várias áreas e se projeta para essas várias áreas. Ok? Aí nós temos a questão dos diferentes tipos, né, de neurônios corticais. Nós estamos falando do córtex. E aí a gente tem dois tipos de neurônios fundamentais, que são os neurônios piramidais, por causa desse formato do corpo da célula, e os neurônios que não têm esse formato foram chamados, né, por causa aqui da língua inglesa, né, os neurônios não piramidais. Os neurônios piramidais são os principais neurônios de saída, né, são os neurônios que têm axônios grandes, e são, em sua essência, neurônios glutamatérgicos, são excitatórios. E esses neurônios, em seus, né, dendritos, eles têm uma coisa que nós chamamos, né, espinha dendrítica, que são a grande capacidade de formação de sinapse. Já nos neurônios não piramidais, que estão nas camadas corticais, geralmente são interneurônios, ou as suas projeções são córtex e córtex, são neurônios mesmo próximos, né? Geralmente eles são GABAérgicos, eles são inibitórios, tá? E eles têm uma grande diferenciação. Isso aqui é uma célula piramidal, é uma imagem feita, né, em microscopia por imunofluorescência, a cor esverdeada aqui é uma resposta de imunofluorescência, esse aqui é o corpo do neurônio, e esse aqui são os dendritos. E aqui eu tenho uma ampliação desse dendrito aqui, que essas espículas aqui que são importantes, que vai fazer, né, sinapse. Né? Então, está aqui uma espícula, né, ampliada, de um dendrito, então, isso aqui é um dendrito, e o dendrito tem essas espículas, e é nessas espículas que vão acontecer isso aqui, ó, a sinapse. Então, eu preciso ter uma espícula no neurônio piramidal para ter exatamente uma sinapse. Isso aqui já é uma sinapse, né, feita uma imagem, né, de microscopia, né, eletrônica, então isso aqui é a terminação, né, do axônio aqui do corpo da célula. Os diferentes tipos, né, modelos, né, são uma coisa de complexidade no nosso córtex. Aqui são diferentes neurônios piramidais. Veja, eu falei para vocês que os neurônios piramidais eles estão, em sua essência, na camada 3 e na camada 5. Mas eu também tenho neurônios piramidais, né, com a menor frequência lá na camada 2, na camada 1, tal, etc. E os neurônios não piramidais, existe uma diversidade de forma deles. Olha, esse neurônio aqui, complexo, com essa amplitude, né, desses dendritos aqui, são neurônios de integração, tal. Aqui a gente tem, né, uma situação de vários neurônios. Né? Então, aqui eu tenho os neurônios piramidais, aqui da camada, né, 5, aqui um neurônio piramidal da camada 3, né, aqui um neurônio piramidal da camada, né, 2, esses neurônios eles estão integrados entre si. Veja que aqui eu tenho, né, eles, aqui é dendrito, para cima é dendrito, para baixo é o axônio. Né? Mas veja que aqui, este neurônio, ele emite aqui um axônio, né, colateral, ele vai fazer projeções com outras áreas e vão interagir entre si, né, e vão fazer umas conexões. Aqui é uma diferenciação desses neurônios, né, não piramidais, eles são geralmente GABAérgicos, então eles são inibitórios, eles fazem muita sinapse e fazem uma modulação, né, das células, né, piramidais. Né. Aqui está um exemplo de um processo, né, que seria o seguinte, aqui eu tenho esse neurônio piramidal, tá? Esse neurônio piramidal,
ele vai aqui atuar, que é o axônio dele, então ele produz potencial de ação, esse potencial de ação ele vem para cá, mas ele também se projeta para cá, para esse outro neurônio, e esse outro neurônio, ele se projeta sinapse para esse outro neurônio aqui. Então, quando esse neurônio está muito ativo, ele ativa esse neurônio e esse neurônio inibe esse neurônio. Então, é um mecanismo de regulação. Se eu tenho muita ativação dessa célula aqui, desse neurônio piramidal, esse neurônio é ativado e aí ele inibe, porque ele é GABAérgico, ele vai liberar o GABA. E aí ele libera o GABA e inibe esse neurônio. O que ocorre é que em algumas epilepsias, principalmente as epilepsias do lobo temporal, né, que a origem delas é lá no hipocampo, é que quando eu tenho um trauma, que esse trauma pode ser uma pancada, pode ser por um processo infeccioso, etc., esses neurônios aqui morrem. Então, esse mecanismo de retroalimentação inibitória deixa de existir. Então, esse neurônio ele fica descontrolado, ele começa a produzir potencial de ação em alta frequência sem ativar esse neurônio, porque esse neurônio não existe ou ele está não funcionando. Com isso, eu não tenho um mecanismo de retroalimentação. Assim, eu tenho uma hiperativação aqui na terminação final, e aí eu vou ter, né, a crise epiléptica. Diga, Eva. Professor, aí nesse caso, esse tipo de conexão sináptica vai ser entre os axônios, ou não? Que você tinha falado lá atrás, né, que geralmente... Isso, então, o que ocorre é que esse neurônio aqui, ele vai, né, inibir aqui essa saída, porque o potencial de ação está saindo aqui. Aí ele se projeta, inibe, né, e bloqueia. E aí a conexão que ele faz com esse neurônio pré-sináptico é interaxônica, né? Tipo, o axônio dele vai se conectar com o axônio do outro. Isso, exato. Então, esse aqui, ele vai ativar esse corpo, o dendrito desse neurônio, e aí esse neurônio é ativado e inibe esse. Beleza. E aí, quando você tem aqueles quadros de epilepsia pós-traumática, o que pode ocorrer é uma desativação, uma lesão desse tipo de neurônio. Isso. Então, veja, eu teria aqui nesse quadrinho menor, que é um diagrama, né? Eu tenho aqui esse neurônio. Quando ele ativa, ele vai fazer a ativação aqui embaixo, né? Do motoneurônio. Ou de uma outra área cortical. Mas quando ele é ativado, né? Ele pode ser ativado espontaneamente, aí o potencial de ação vem para cá e vem para cá também, porque ele tem um colateral, tem um axônio colateral. Aí ele vem para cá, ativa aqui essa célula, aí essa célula volta, inibe. Isso.